E vamos começar orando, vamos começar agradecendo ao Senhor pelo privilégio que Ele nos dá nessa noite, né? E em especial, no dia de hoje, eu gostaria que nós orássemos pelo Afeganistão, né? Nós vamos falar sobre oração durante esses dias e uma das coisas preciosas que eu aprendo com o John Piper quando ele fala de oração é que quando Deus nos deu o privilégio, né, de orar, Ele nos deu, né, a possibilidade, Ele nos deu a oportunidade de entrar na sala do governo do universo, né? Deus, Ele partilha de alguma maneira o governo do universo com o homem por meio da oração, né? Então vamos orar pelo Afeganistão, né? As coisas lá estão extremamente complicadas, delicadas, né? Nós sabemos que com o avanço do Talibã e o domínio, nós sabemos que as coisas vão ficar, já estão complicadas e vão ficar ainda mais complicadas. Então vamos orar pelos nossos irmãos. A Escritura diz que nós temos que lembrar daqueles que estão sendo presos, perseguidos, como se nós estivéssemos ali com eles. Então, vamos orar. Se una comigo em oração aí por essa nação, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre a vida deles. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo seu amor e pela sua misericórdia. E em especial, Pai, nós queremos orar pelo Afeganistão. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia dessa nação. Pedir para que o Senhor estenda as suas mãos sobre o seu povo nesse lugar. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor os guarde dos homens violentos, que o Senhor, Pai, possa estender as suas mãos, que o Senhor possa trazer livramentos de forma milagrosa, Senhor, para a vida do seu povo nesse lugar. Nós oramos e pedimos que o Senhor opere milagres em meio a essa nação, que o Senhor venha com sua mão forte, com seu braço estendido, com sua mão poderosa sobre a vida do seu povo nesse lugar. Nós pedimos isso em nome de Jesus, Deus. E nós sabemos que tu, ó soberano, pode fazer muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Opera nessa nação, opera nesse país. Fortalece os seus, Deus, que estão nesse lugar. Ministra-os, guarda-os e os livra de todo mal em nome de Jesus. É o que nós te pedimos hoje aqui nesse lugar. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos levantar nossa voz e falarmos contigo, Senhor, e compartilharmos coisas contigo, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor nos atende. E em nome de Jesus nós oramos, Senhor, sabendo que o Senhor está no controle do universo, sabendo que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias e situações. Nós oramos em nome do seu Filho Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Bom, nós vamos hoje ter apenas uma aula introdutória, tá bom? Não vai ser nada tão tão profundo. A questão é apenas introduzir e mostrar um aspecto para tudo aquilo que nós vamos aprender a respeito da oração, né? Aí as próximas 4 aulas vão ser ministradas aí pelo nosso querido irmão, né, o Felipe Mastras. Nós estamos com bastante expectativas das coisas que nós vamos aprender. Mas essa noite eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho a respeito da igreja como casa de oração. Nós precisamos olhar para essa imagem da igreja, para esse aspecto que a igreja tem. Nós precisamos entender profundamente, e não apenas de forma conceitual ou teórica, mas entender principalmente as implicações que a igreja como casa de oração tem. E para que a gente pudesse começar aí a falar um pouco a respeito desse tema, eu gostaria que você fosse comigo ao Evangelho de Marcos, no capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 15 ao versículo 17, tá bom? Marcos, pode abrir aí Marcos, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 17, ok? Marcos, capítulo 11, do 15 ao 17. Palavra de Deus para nós, né?
Palavra preciosa de Deus para nós, que diz assim: E foram para Jerusalém, e entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pompas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. E também os ensinava e dizia: Não está escrito: A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. Esse texto, irmãos, é um texto bem interessante e, de alguma maneira, eu quero começar apenas trazendo uma curiosidade, tá? Esse acontecimento, ele é descrito tanto nos evangelhos sinóticos, que são, né, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quanto também no evangelho de João. Mas o interessante é que João vai mencionar esse episódio como se fosse ele menciona no começo do seu evangelho, vinculando isso ao primeiro sinal lá em Caná da Galileia, né? Ele está praticamente ali na mesma, na sequência do que acontece ali. Isso leva muitos comentaristas bíblicos a pensar que Jesus, ele entra no templo e ele faz esse estardalhaço, ele entra no templo e faz todo esse reboliço, né? Quem aí vem de vertente pentecostal se lembra do hino, né? Veja um reboliço na congregação, né? Então Jesus faz esse reboliço duas vezes. Na primeira vez, Jesus o faz por quê? Porque ele quer trazer um alerta à nação de Israel. E na segunda vez, que seria a vez que é descrita pelos evangelhos sinóticos, ele vem para trazer juízo, ok? E é interessante, né, que independente se foi uma ou se foi duas vezes, né, independente dessa questão, nós vemos que Jesus ele está identificando problemas dentro da realidade do tempo, mas ao mesmo tempo ele está também apontando algumas finalidades. Jesus está trabalhando em uma perspectiva profética e ele está utilizando a dinâmica da denúncia e do anúncio. Jesus está vendo problemas. Existe um problema claro, existe um problema enraizado na estrutura do templo. E Jesus, sem nenhum problema, ele chega e denuncia esse problema. Mas o interessante é que Jesus não é apenas um profeta fatalista, né? Nós estamos acostumados em nossa geração a lidar com os profetas fatalistas, né? Mas Jesus não é um profeta fatalista. Ele também, além de denunciar, de mostrar de forma clara quais são os problemas que tangem a realidade do templo, Jesus também demonstra finalidades, anunciando para nós um dos propósitos mais preciosos que nós temos como igreja do Senhor, como casa de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu não posso deixar de pensar que nesses dias, nós, como igreja do Senhor, precisamos retornar para essa finalidade bem clara, bem específica para a igreja. Eu vejo que muitas vezes esse aspecto da igreja como casa de oração, ele é negligenciado, ele é esquecido. E, em certo sentido, muitas vezes também acaba sendo substituído por outras coisas. Mas nós, nos dias de hoje, precisamos discernir o objetivo de Deus em relação a essa casa, o objetivo de Deus em relação à sua igreja. E a igreja, a casa do Senhor, ela é chamada de casa de oração. Quando nós lemos o texto, né, nós vemos Jesus virando as mesas. Nós vemos Jesus realizando uma verdadeira limpeza na casa. E tudo isso está acontecendo porque os homens, eles acabaram se desviando da proposta de Deus. Os homens, eles começaram a se alegrar com o comércio, com a atividade comercial em torno da pessoa de Deus. Isso fez com que eles deixassem o próprio Deus de lado. E, geralmente, é justamente isso que acontece quando nós vemos os homens negligenciando a oração.
E não apenas negligenciando a oração, mas principalmente todas as implicações que provêm, né, da realidade da oração. Todas as vezes que os homens negligenciam a oração e não estão dispostos a cumprir com as suas demandas, nós vemos que há uma grande probabilidade, uma grande possibilidade de que essa casa se transforme em um covil de ladrões. Todas as vezes que uma igreja local, ela não enfatiza a realidade da oração, ela não dá valor a essa perspectiva da casa de Deus, né, que está vinculada à oração, essa identidade fundamentada na prática da oração. Todas as vezes que uma igreja local desconsidera isso, ela está dando um passo em direção a se transformar um covil de salteadores. Todas as vezes que isso acontece, irmãos, há uma grande probabilidade de nós vermos nascer um covil de salteadores. Em outras palavras, devemos nascer algo que não representará verdadeiramente o que é a igreja do Senhor. E a grande questão aqui é a negligência, não necessariamente a ausência. A oração, ela pode até estar presente em sua forma, mas ela acaba sendo negligenciada em sua essência. Nós poderíamos deixar isso mais claro dizendo que nós teríamos oração na casa, mas nós não seríamos uma casa que ora. Nós poderíamos levantar a nossa voz e fazer oração, mas nós não somos homens e mulheres de oração, né? A oração toma tempo, a oração ela exige dedicação. E se nós, de certa forma, não estamos habituados a essa realidade, nós vamos ter uma casa que ora, mas não necessariamente nós vamos ser uma casa de oração. O texto, de alguma maneira, ele vai mostrando para nós que, na medida em que esses homens foram negligenciando aquilo que eles tinham que realizar no templo, na medida em que o templo se transforma em um negócio, na medida em que os homens vão perdendo a sua devoção, na medida em que o homem vai se tornando o centro, na medida em que há uma ambição em relação ao lucro, né? A casa acaba se tornando em um covil de salteadores, né? Tem uma citação aqui muito interessante, né? Um comentarista que é muito citado pelo Hernandes Dias Lopes, que é o William Hendricks. Não é o Jimi Hendrix, tá? Tem nada a ver, é o William Hendrickson. Ele diz algo bem interessante. Ele diz assim, ó, ele apresenta essa cena da expulsão dos vendilhões do templo com as seguintes palavras: Jesus vê que o átrio está sendo profanado. Ele mais parecia um mercado. Os negócios ele vão de vento e polpa e são também lucrativos. Alguns homens estão vendendo bois e ovelhas. Nessa época do ano, com a Páscoa tão próxima e os peregrinos de todas as partes enchendo os átrios, há muitos compradores. Eles pagam elevados preços por esses animais destinados ao sacrifício. Os mercadores do templo, eles pagavam generosamente aos sacerdotes por essa concessão. Então é interessante que esse comentarista ele mostra que existe uma ligação, né? Ou seja, o templo era governado pelos sacerdotes. Para que mercadores pudessem utilizar determinada parte do templo para fazer comércio, isso teria que ser aprovado pelos sacerdotes. E por que os sacerdotes aprovariam tal tipo de comércio? Cara, eles só aprovariam tal tipo de comércio se eles estivessem lucrando com tal coisa. Então, esses comerciantes, esses mercadores, esses cambistas, eles pagavam elevados preços por esses animais destinados aos sacrifícios. Os mercadores do templo pagavam generosamente aos sacerdotes por essa concessão. Imagine, era uma espécie de concessão, né? Parte desse dinheiro finalmente chega aos cofres do cobiçoso e rico Anás e também do matreiro Caifás. Você lembra, né? Quando Jesus Cristo vai ser crucificado, né, essas duas figuras, né, são o sumo sacerdote, né? Eles estão presentes na história da crucificação, Anás e Caifás, né? Então eles se beneficiavam e muito
de todo esse comércio que era feito na realidade do templo. Ele diz, portanto, é compreensível que os comerciantes e a estirpe sacerdotal fossem sócios nesse negócio. Jesus nota, então, a grande azáfama de todos esses compradores e vendedores. E, além disso, o ruído, a sujeira, o mau cheiro de todos aqueles animais. E qual é a conclusão que se chega? Porventura, será que isso poderia, de alguma maneira, ser chamado, né, de oração? Veja que existia toda um acordo, né? Os homens estavam acordados, existia uma concessão, todo mundo estava lucrando. E o fato de que todo mundo estar lucrando em torno do comércio que é feito em torno da pessoa de Deus, faz com que o templo deixe de ser uma casa de oração para todas as nações e se transforme no quê? Se transforme em uma cova de ladrões. Né? Algumas versões dizem que ele se transforma em um covil de salteadores, ok? O que acontece? Eu quero citar aqui um outro comentário, tá? Um comentário de Michael Wilkins, um comentário que eu gosto bastante. Ele diz assim que os líderes religiosos eles estão tratando o templo como fazem os ladrões com as suas covas, né? Com as suas cavernas, com seus esconderijos. Eles estão fazendo do templo um lugar de refúgio para acumular a sua riqueza, né? Riqueza conseguida de maneira ilícita, e para planejar quais são as suas futuras atividades ilegais. Então, para que servia a cova dos ladrões, o covil de salteadores? Servia primeiro como o seu esconderijo, né? Para que eles pudessem acumular seus bens, sua riqueza, a riqueza conseguida de maneira ilícita, e também era o QG, né? Era o centro, era o lugar onde eles se reuniam para planejar quais seriam as suas próprias iniciativas. Agora tem outro detalhe interessante, porque quando diz ali que o templo se transformou numa cova de ladrões, a palavra ladrão ali não é a palavra que geralmente se usa no Novo Testamento para um ladrão comum, para alguém que vai lá no, né? Você está no centro e de repente o cara chega, pega o seu boné e sai correndo, né? Você vai gritar, pega ladrão, né? Pega sua carteira e sai correndo, você vai pegar, pega ladrão. Né? Não é esse tipo de ladrão que essa palavra descreve. Essa palavra descreve aqueles que estão envolvidos em insurreições. Por exemplo, Barrabás e os dois revolucionários que foram crucificados ao lado de Jesus, eles eram insurgentes, tá? Eles eram rebeldes, eles queriam se rebelar do jugo de Roma e por causa disso eles viviam metidos em problema, ok? Agora o interessante é que esse uso, ele é um uso sutil, né? É muito legal, Jesus está usando de uma forma bem sutil o vocabulário para descrever algo bem interessante. A descrição de Jesus ela pode estar fundamentada em duas coisas. A primeira, pode ser que as autoridades do templo estão se convertendo em uma fortaleza nacionalista, né? Pode ser que o templo está sendo dirigido de uma forma mais política do que religiosa, ok? Pode ser que a grande intenção de todos seja mais aquilo que eles podem alcançar por meio da sua perspectiva política do que realmente por meio da sua adoração a Deus. E aqui a gente já pode fazer uma aplicação com a igreja brasileira. A igreja brasileira se tornou extremamente política, enviesada, né? Eu não sou contra a política e eu acredito que nenhum cristão deve ser contra a política. Nós não podemos ser analfabetos políticos, nós não podemos ser contra a política. Nós somos cidadãos, nós estamos em uma nação, nós estamos em um país, nós temos que entender quais são os nossos contextos, qual é o cenário, nós precisamos saber o que cada coisa significa, o que significa direita, o que significa esquerda, o que é o centrão, o que faz um deputado, o que faz um vereador, o que faz um prefeito. Tudo isso nós precisamos ter bem claro. Mas uma coisa que eu não concordo é quando a igreja
se transforma em um ajuntamento enviesado. Quando a igreja toma um lado e diz, mano, é desse jeito que as coisas têm que ser, aí eu acho que realmente nós estamos caminhando para um problema. E mais ou menos com a expressão de Jesus, nós podemos entender que, de alguma forma, o templo está se transformando em uma fortaleza nacionalista. Tá? Eles estão mais interessados nessa perspectiva política do que realmente na adoração a Deus. Okay? E mais uma vez eu quero dizer isso para você. Nós não devemos ser alienados. Nós não devemos ser escapistas. Nós não devemos desconsiderar as realidades políticas. Não. Com certeza, mais para frente, no Capacitando, nós vamos ter alguma matéria que traga para nós consciência política. Mas eu estou falando de ser enviesado, estou falando de ser doente, estou falando de realmente dizer, cara, essas coisas valem mais do que a própria palavra de Deus, essas coisas valem mais do que o próprio reino de Deus, essas coisas valem mais do que o próprio Deus. E era aquilo que estava acontecendo no templo, e em certo sentido é algo que pode acontecer conosco se já não estiver acontecendo, ok? Então, além de ser uma fortaleza nacionalista, né, o templo também poderia estar se transformando em um lugar cheio de pessoas que estavam indo em contra do plano pretendido de Deus para o templo, ok? Então, quando ele usa a palavra qual é a palavra ali? Covil de salteadores, né? O covil de ladrões. Essa palavra ladrão, ela tem essas duas conotações, tá? Pelo fato dela estar vinculada à insurgência. Ou o templo estava sendo e se transformando em uma fortaleza nacionalista, o que automaticamente expeliria os gentios, aqueles que pertencessem a outras nações, né? Já seria algo que impediria a sua aproximação, ou Jesus estava dizendo que aqueles sacerdotes estavam indo em contra do plano, do propósito, da finalidade que foi estabelecida por Deus para o templo, ok? Eu quis trazer esse lance da insurgência, mais uma perspectiva política, para você ver como a Bíblia é atual, como nós podemos olhar para a Escritura e enxergar a nossa realidade, né? Hoje, talvez, Jesus viraria a mesa ou quebraria o púlpito de várias igrejas, cara. Por quê? Porque nesses lugares estão subindo pessoas, estão entrando pessoas que jamais deveriam estar ali, né? Então, é só para que você possa ter essa noção, essa consciência e ver quão abrangente é aquilo que o Senhor traz para nós em sua palavra. Eu, particularmente, olho para o texto e entendo que Jesus está chamando esses caras de ladrão porque eles estão indo em contra a finalidade, eles estão roubando o propósito da casa de Deus, eles estão roubando a finalidade para a casa de Deus, eles estão omitindo o fato de que a casa de Deus é uma casa de oração para todos os povos, ok? Então, nós estamos vendo aqui que essa repreensão de Jesus, né? Aí nós também poderíamos explicar um pouco do templo, das diferentes partes do templo, né? Existiam partes do templo onde apenas os judeus iam, existiam partes do templo que apenas mulheres iam, não eram permitidos as mulheres entrar em determinado lugar, e existia uma parte do templo onde os gentios chegavam, ok? A ideia é que todo esse comércio é feito justamente no átrio dos gentios, né, na parte dos gentios ali. Então, quando eles estão ocupando o lugar dos gentios para fazer comércio no templo, né, eles estão impedindo que os gentios possam estar no único lugar que lhes é permitido orar, no único lugar que lhes é permitido render o seu culto a Deus. Então, eles estão roubando o propósito e a finalidade e convertendo o templo em uma cova de ladrões. Eles estão roubando a Deus, roubando a Deus a forma pela qual Deus abençoa
todas as nações, ok? O principal propósito do templo, ele está perdendo, né, a sua força. Por quê? Porque os homens estão mais interessados em fazer negócio do que deixar os gentios se aproximarem para orar, ok? E é interessante porque essa mentalidade de negócio na igreja, ela é muito sutil, né? E eu gosto de chamar essa mentalidade de negócio como a mentalidade de Judas, né? Judas, em um episódio dos evangelhos, acontece algo interessante. Uma mulher vem ungir a Jesus, né? Ela vem ungir a Jesus e ela quebra um frasco de perfume caríssimo e ela unge a Jesus, né? E Judas, ele fica incomodado com aquilo. Aí ele fala, poxa, esse perfume deveria ter sido vendido e o dinheiro deveria ter sido dado aos pobres, né? Mas a grande questão é que Judas não estava interessado nos pobres. Judas estava interessado em outra coisa, era no seu próprio lucro. Nós sabemos que Judas era tipo o tesoureiro da turma, e sempre quando ele tinha a oportunidade, ele desviava recursos do caixa de Jesus. Então a grande questão dele não eram as pessoas, não era a adoração, não era a ação social, não era ajudar os pobres, não era algo que glorificasse a Deus, mas era algo que trouxesse benefício para ele individualmente. E aqui, mais uma vez, isso fala com a gente, irmãos. Porque é muito fácil eu me envolver com as coisas do Senhor e querer apenas o benefício pessoal. É muito fácil mover pessoas, né, alinhar pessoas, levantar recursos e fazer isso e fazer aquilo para que eu possa ser beneficiado pessoalmente. Então, quantas pessoas hoje têm esse linguajar de Judas? Só que lá no fim, lá na ponta, lá no fim das contas, esse recurso não é para o avanço do reino de Deus, para a glória de Deus, é para benefício próprio, né? Então nós temos que entender que há um perigo iminente quando nós começamos a desconsiderar a oração e as suas implicações, né? Não apenas de uma forma estrutural, falando de uma organização, como nós vemos o texto onde Jesus denuncia o templo, mas também falando de uma perspectiva pessoal, quando nós vemos aquilo que acontece com Judas, né? Judas começa a desconsiderar e no final das contas ele acaba roubando aquilo que pertence ao próprio Deus, ok? Então nós temos que estar ligados a essa situação. Agora, o problema central, nós vemos no texto, que está sendo denunciado por Jesus, era o comércio, né? O comércio que tinha crescido dentro do templo, né? A religião, ela tinha se transformado em um baita negócio, né? Você tinha pessoas vendendo, você tinha pessoas comprando, você tinha vendedores, você tinha clientes, você tinha consumidores, você tinha distribuidores dessa falsa adoração. Então, essa passagem de Jesus, ela está condenando a atividade que estava sendo desenvolvida naquele lugar. Eles estavam vendendo, comprando e com essas atitudes agindo na injustiça. Então, eles vendiam, compravam e agiam fundamentados na injustiça, quando eles deveriam estar adorando, intercedendo e demonstrando quem Deus é por meio dos seus atos de justiça. Então veja que eles estavam se rebelando, eles estavam indo totalmente em contra daquilo que Deus tinha determinado como propósito e finalidade para o templo. Nós percebemos que na mesma intensidade que esses camaradas se dedicavam para vender, né, eles deveriam agora se arrepender e se dedicar para adorar, para interceder e para começar a agir em justiça.
Okay? Então, nesse contexto, o comércio rouba a finalidade da casa de Deus. E eu tenho que fazer perguntas aplicativas aqui nessa noite, né? Na nossa realidade, o que rouba a nossa finalidade? Pensa um pouco na sua perspectiva pessoal, na realidade da igreja local, como igreja na cidade, né? Vai pensando aí, como é que a gente pode se proteger de toda essa questão, né? Em outras palavras, o que estamos usando para substituir a cultura de oração que precisa estar em vigência nos nossos dias? O que nós estamos usando para substituir isso? Será que nós estamos substituindo isso por muita atividade? Por um ativismo violento? Será que nós estamos substituindo isso por ação social? Nós estamos substituindo isso por... Porque eu sei que você é crente, você não vai substituir isso por algo ruim. Mas você entende como é sutil essa mentalidade de Judas? Como é sutil aquilo que acontece com Marta e Maria? Como é fácil a gente estar desesperado por tantas coisas que a gente não consegue ter tempo para sentar aos pés de Jesus. Não é interessante, né? É desafiador, não é verdade? Geralmente é assim. A casa, ela tinha se tornado em um covil de salteadores, por quê? Porque existiam pessoas ali que vendiam, pessoas que compravam, e a gente vê que o benefício ali era humano, não divino. Por quê? Porque todo mundo estava lucrando por meio dessa prática. E o que nós vemos aí é o ciclo de Babel. Os homens, né, ganhando cada vez mais notoriedade, expandindo seus nomes, enquanto eles se distanciam do verdadeiro propósito para o qual eles foram criados, né? Que Deus me livre a mim, William, que Deus me livre de ter um nome que me afaste daquilo que Deus tem preparado para mim, que me distancie daquilo que verdadeiramente importa. Que Deus me livre, que Deus livre o William de se envolver em tantas coisas e fazer tantas coisas. E ele chega ao ponto onde ele não pode e não consegue fazer aquilo que é essencial. E assim como eu peço para que Deus me livre de todo esse mal, eu oro para que Deus livre você também. Para que você possa se vincular àquilo que é plano e propósito de Deus. Agora, é claro que a gente não vai abandonar tudo, mas eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou dizendo, ok? Agora, no lugar, no templo, que era o lugar onde o deleite deveria girar em torno da pessoa de Deus, ele estava girando em torno da satisfação pessoal. Se celebravam os feitos, os ganhos, se celebrava o negócio, porque pensa comigo, quem vendia ficava super satisfeito com o lucro, e quem comprava ficava feliz da vida por ter encontrado na porta do templo uma boa oferta, né? Pensa comigo, né? Hoje, na igreja, eu vejo que, de algumas maneiras, falando no âmbito geral, tá? Na igreja, de uma forma bem geral, não é muito diferente. Nós só temos pessoas vendendo algo porque existem várias pessoas que estão dispostas a comprar aquilo. Só que, se você for analisar a situação, nem o que compra, nem o que vende estão corretos. E no episódio, Jesus, ele expulsa a ambos. Ele retira a ambos do templo.
tanto quem está vendendo, tanto quem está comprando. Ambos são expulsos do templo. Okay? Ele também, além de fazer tudo o que ele faz, diz que ele derruba a mesa dos cambistas. Ele derruba a mesa daqueles que se beneficiam dos que chegavam de outros lugares. Né? A vontade de Deus era justamente a casa sendo uma casa de oração para todos os povos, que todos os povos que viessem se deleitassem em sua vontade, em sua presença, e não que fossem explorados em uma necessidade. Então, olha só que interessante. Veja como é extremamente atual aquilo que está sendo feito por Jesus. Jesus, ele quebra tudo no templo, porque as atitudes dos homens naquele lugar estavam corrompendo o propósito de Deus para casa. E enquanto ele vai quebrando isso, enquanto ele vai virando as mesas, expulsando as pessoas, ele vai explicando para os seus discípulos por que é que ele está fazendo aquilo. Tá? Antes da gente ler Isaías, que é o texto no qual Jesus fundamenta a sua ação, eu quero só trazer uma citação aqui bem interessante. Esse comentarista ele diz assim: que no relato sinótico, antes de se dirigir ao templo, Jesus ele amaldiçoou uma figueira estéril. Né? E esse é um símbolo profético do juízo de Deus sobre aquela instituição que não levava fruto. Então, ele vincula aquilo que acontece com a figueira com o que está acontecendo no templo. Tá? O templo estava sem dar fruto, estava estéril, porque eles tinham se desvinculado da vontade de Deus. E ele continua dizendo que, nesse sentido, a passagem ela nos força a refletir sobre as nossas instituições religiosas. Olha só que interessante. É dever nosso refletir sobre nossas instituições religiosas e à medida em que essas servem a interesses que mereceriam a escandalosa repreensão de Jesus. Então nós temos que pensar na nossa instituição, temos que pensar na nossa amada Cristianismo Decidido, temos que pensar na nossa amada Igreja do Rogate, temos que pensar, em tudo aquilo que está ao nosso redor, e nós precisamos olhar para isso e trabalhar para que isso possa levar fruto. Porque se não levar fruto, nós vemos que claramente isso está entrando em um lugar onde, se não leva fruto, vai receber repreensão. O Senhor é paciente, é longânimo, mas chega um momento onde ele estende as suas mãos e traz o seu juízo. Então nós precisamos estar cientes disso, irmãos. Que terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, que realmente com Deus a gente não pode brincar, né? Nós não podemos ignorar que a sua bondade, ela tem o intuito de nos conduzir ao arrependimento, como nos ensina Romanos, capítulo 2. Então, todas as vezes que nós nos deparamos com essas situações, com esse tipo de texto, e com uma atitude tão pesada e tão direta como foi a atitude de Jesus no templo, isso precisa encher o nosso coração de temor, para que a gente construa caminhos que possam fazer com que as nossas instituições possam dar frutos, que possam fazer com que as nossas igrejas possam frutificar e que também possam fazer que as nossas vidas possam dar o fruto, precioso que promova a glória de Deus. Nós temos que pensar nisso, nós temos que autoexaminarmos constantemente. Nós não podemos pensar que as coisas podem ser feitas de qualquer forma ou maneira. Nós precisamos estar cientes, de todas essas coisas. E olhando para um texto desse, nós não podemos deixar de alertar em relação a cada uma dessas coisas. Jesus ele quebra tudo no templo, ele denuncia, toda a prática que está sendo realizada pelos sacerdotes, pelos cambistas, pelos vendedores no templo. E enquanto ele vai quebrando tudo, ele explica para os seus discípulos por que é que ele está fazendo aquilo. E o texto que Jesus cita é um texto de Isaías, Isaías capítulo 56,
ele cita, a gente pode ler dos versículos 6 e 7. Nós vamos entender por que é que Jesus está fazendo isso. Isaías 56, você tem uma Bíblia aí, abra Isaías 56, 6 ao 7. Ele diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando e abraçam a minha aliança. Olha só, a esses estrangeiros que abraçam a aliança do Senhor, que amam e que servem ao Senhor, ele diz assim: também os levarei ao meu santo monte. Tá? E é interessante que o templo estava construído aonde? No Monte Sinai, o Monte Santo do Senhor. Né? Então também os levarei ao meu Monte Santo e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a o templo, o lugar de encontro, o lugar da minha habitação, ele será chamado casa de oração. Para quem? Casa de oração para todos os povos. Então, olha só a oferta gratuita de Deus para todos. Olha só que interessante a eleição individual de Abraão abençoando a todos, né? Aquilo que começa lá com Abraão acaba se transformando em uma oferta universal de amor, de graça, de misericórdia para todos. Qual é o desejo de Deus? Escancarado nesse texto. O desejo de Deus é levar as nações, é fazer com que as nações possam se achegar a Ele, é fazer com que as nações estejam no seu santo monte, é fazer com que as nações se alegrem em sua casa de oração, é fazer com que as nações entrem, desfrutem, estejam e se deleitem, se contentem com o Senhor. Né? E isso é algo fantástico, maravilhoso. De acordo ao profeta Isaías, a casa de oração é um lugar de alegria, é um lugar de júbilo, é um lugar onde nós entregamos nossos sacrifícios, nossas ofertas, nossos holocaustos, sem barreiras, sem restrições. É um lugar aberto a todos, é um lugar acessível a todos, é um lugar onde todos podem se encontrar com o Deus de Israel. Mas o que estava acontecendo a partir dessa atitude dos sacerdotes no templo? Tudo isso estava sendo desconsiderado. Jesus enfatiza essa profecia, Jesus enfatiza essa característica da casa, chamando a sua casa e dizendo: a minha casa, né, será chamada casa de oração. A casa que o Senhor está edificando, irmãos, ela é chamada casa de oração. Qual é a identidade da igreja? Ela é chamada de casa de oração. E é interessante porque nós vamos agora analisar um pouquinho como é que Jesus está edificando a sua igreja. E nós vamos ver que Jesus está edificando a sua igreja para que justamente a sua igreja seja essa casa de oração. Seja esse lugar onde cada membro pode exercer o seu sacerdócio e pode experimentar esse propósito glorioso da casa, que é ser uma casa de oração. Não uma casa com oração, mas uma casa de oração. Você sabe, Jesus disse para Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 18, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos que Jesus começa a edificar a sua casa, a sua igreja, sobre uma pedra. Nós sabemos que a pedra sobre a qual Jesus começa a edificação da igreja é o próprio Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo é sobre quem a igreja está sendo edificada. A igreja começa a ser edificada sobre a pedra que é o Cristo. E eu sempre falo isso, e não posso deixar de falar aqui nessa noite. E isso tem uma implicação bem prática. Essa casa, que é a igreja, começa a ser
construída sobre a vida e a obra de Jesus, sobre seus ensinos e suas verdades, sobre sua pessoa, sobre o seu caráter. A igreja, ela está sendo edificada sobre a totalidade do Cristo, sobre tudo aquilo que Cristo tem, sobre tudo aquilo que Cristo faz, sobre tudo aquilo que Cristo diz. Cristo é o fundamento de toda essa construção. E da onde é que nós podemos tirar mais base, né? Para não ter essa ideia católica de que a igreja está sendo edificada e a pedra é Pedro e tal, e essa sucessão apostólica. Como é que a gente pode entender que, de fato, Cristo é a pedra? Efésios, capítulo 2, versículo 19 ao 22. Tá? Anote aí Efésios 2, do 19 ao 22. Eu vou ler para você aqui Efésios 2, do 19 ao 22, diz assim: Assim, já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Okay? Então, quem é a pedra? É Cristo Jesus, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Okay? Então, a igreja está sendo edificada para quê? Para ser a habitação de Deus por meio do Espírito. E existe algo bem interessante quando a gente começa a entender a igreja como casa de oração. Tá? Cristo decide começar a edificação da sua igreja por meio da pedra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós vemos no texto de Efésios que essa pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja é ele mesmo, é o próprio Cristo. Mas o interessante é que, como construtor, ele determina como vai construir e também qual é o tipo de material que ele vai utilizar. E nessa edificação da casa, da igreja, na qual Jesus está envolvido, ele decide, né, utilizar outras pedras nesse processo de construção. E quem são essas pedras? Nós somos essas pedras. E é precioso saber que Jesus quer utilizar a nossa vida para a edificação da sua igreja. Para, em outras palavras, contextualizando aquilo que nós estamos falando, para a edificação da sua casa de oração. Essa experiência que Pedro teve em Mateus 16, ela foi extremamente forte para ele. Ela foi impactante para Pedro. Pedro foi impactado por aquilo que aconteceu ali. Não foi carne e sangue que revelou a Pedro que Cristo era, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Isso foi uma dádiva, foi algo dos céus. E nós vemos que essa experiência foi tão forte que a identidade de Pedro é abalada, a identidade de Pedro é mudada. Pedro recebe uma revelação que muda a sua identidade. E nessa condição, nessa nova condição, né, ele vai descrever, nós já vamos ler mais sobre essa experiência, nessa nova condição, né, Pedro pode ser utilizado para os fins que Deus deseja na edificação da sua casa, da sua obra. Pedro ele escreve sobre essa experiência que ele teve em Mateus 16 em sua primeira carta, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, do 4 ao 5, vai mostrar quão forte foi para Pedro essa experiência que ele teve em Mateus, no capítulo 16. 1 Pedro 2, 4 diz assim, vou ler para vocês aqui, tá? Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Quem é a pedra que vive? A pedra que vive é Jesus. Rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Então veja que interessante. Nós nos achegamos a Jesus, que é a pedra. Ele é a pedra angular, a principal pedra, a pedra que vive.
E quando nós nos encontramos com Cristo, algo acontece em nós, da mesma forma que algo aconteceu com Pedro, né? Nós não ficamos perfeitos, porque assim como Pedro também não ficou perfeito, porque 5 minutos depois, o Pedro que teve sua identidade mudada e recebe uma revelação dos céus, é o Pedro que é repreendido por querer emprestar a boca para o inimigo. Então, tranquilo, né? Existem processos em nossas vidas, mas há momentos em que nós conseguimos identificar em nós um divisor de águas. Quando nós nos achegamos a Jesus, quando nós nos arrependemos, quando nós cremos em Jesus, quando nós pomos nossa fé, nossa confiança nele, algo acontece em nós. Algo acontece em nossas vidas. Nós nos achegamos à pedra que vive e a Escritura diz que nós nos transformamos em pedras vivas. E como pedras vivas, nós somos edificados, casa espiritual. Como pedras vivas, nós participamos dessa edificação que Deus está construindo, que Deus está realizando. E há um propósito claro para o qual nós somos envolvidos nessa construção. E o texto diz que nós somos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo. Então, Cristo está nos chamando para sermos sacerdotes dentro dessa casa de oração que ele está edificando. Olha só que coisa violenta, galera. Eu acho que agora as nossas reuniões de oração vão encher, se nós entendermos isso, né? Cristo, ele está nos dando o privilégio de participarmos dessa edificação. Para quê? Para sermos sacerdotes, para que possamos exercer o sacerdócio universal que temos pelo fato de sermos achados e encontrados por Cristo Jesus. Mas como se não fosse suficiente, a palavra continua ainda descrevendo a nossa finalidade dentro dessa casa de oração. E ele diz que nós somos edificados casa espiritual para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. A igreja que Cristo está edificando é uma casa de oração. Nós temos o privilégio de participar, pela graça, Deus nos chama a participar dessa realidade. Se você se encontrou com Cristo, você não pode fugir das implicações desse encontro. Há uma implicação bem clara, bem definida. O Senhor está dizendo que nós somos pedras que vivem porque nos encontramos com Cristo. Ok, qual é o próximo passo? O próximo passo é que você está sendo utilizado na edificação dessa casa espiritual, dessa casa de oração. E o que eu tenho que fazer ali? Eu tenho que ali ser um sacerdote que oferece a Deus sacrifício espiritual agradável por meio de Cristo Jesus. Se eu não estou fazendo isso, eu não estou cumprindo com o meu propósito, eu estou brincando de ser crente e eu estou me iludindo dizendo que um dia eu me encontrei com Jesus. Oh! Não é, pastor Zé Carlos? Meu Deus! Para com isso, cara. A palavra está cheia de implicações. Sabe, eu tô ficando irritado ultimamente com algumas coisas, gente. Tá difícil, cara. É complicado. Você vê Pedro escrevendo isso. Isso é resultado da experiência dele com Jesus lá em Mateus 16. Ele sabe que Cristo é a base, é o fundamento da igreja. Ele sabe que sobre esse fundamento, nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados como uma casa espiritual, onde nós somos sacerdotes. Nós temos ali, por causa disso, um objetivo bem claro, que é oferecer esses sacrifícios agradáveis a Deus, através de Jesus Cristo. Todos nós juntos, a oração não é para alguns, ela é para todos. Você está entendendo? Todos nós juntos, porque nós temos que ser uma casa de oração, não uma casa que ora. Há uma grande diferença nisso.
todos juntos. Eu sei que não vão ser todos juntos ao mesmo tempo, no mesmo lugar, mas nós vamos estar unidos, juntos, vinculados a esse lugar de oração. Todos juntos, fundamentados sobre essa realidade do Cristo. Todos juntos, fundamentados sobre essa realidade, sendo edificados como casa espiritual. Nós somos uma casa espiritual, nós representamos uma realidade que transcende o natural. Nós, como igreja, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais e por causa disso nós temos uma posição de autoridade que agora nos possibilita, como igreja, não como pica-fumo, como indivíduo, como igreja, nos possibilita comunicar a principados, a potestades, a multiforme graça de Deus. Não eu, não o William com o violãozinho lá sozinho. Não, nós, como igreja, temos essa autoridade. Por isso eu comecei dizendo que eu gosto dessa perspectiva do Piper em relação à oração. Por meio da oração, Deus nos dá o privilégio de governar o universo com Ele. Nós entramos, por meio da oração, na sala de controle. Oh, meu Deus! Nos ajude a entender, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor, para que a gente possa entender que nós precisamos juntos estar unidos nesse lugar. Essa casa de oração, irmãos, não é só você pegar um lugar, pôr uma placa nela e dizer casa de oração. Não é assim, queridos. Não é só isso. Se fosse só isso, era tranquilo. Não é só dizer reunião de oração. Se fosse só isso, gente, é fácil. A questão é sermos uma casa de oração. A questão é sermos e entendermos que, como casa de oração, somos essa casa espiritual. Participamos disso que o próprio Cristo está edificando, fazemos parte disso, e dentro dessa construção de Cristo, dessa edificação de Cristo, nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes, quando o tema é uma casa de oração. É muito bonito falar isso, mas isso só vai ser realidade quando nós entendermos a igreja sendo uma casa de oração. É aí que a gente vai poder desenvolver com propriedade todo o nosso sacerdote. E eu sei, você sabe, né? A gente não tem tempo para discorrer toda a doutrina do sacerdócio de todos os santos, todas as implicações disso, mas a realidade do sacerdócio não é algo novo, não é algo do Novo Testamento. Deus sempre expressou esse desejo. Quando Deus vai pactuar com Israel no Sinai, depois de libertar o povo do Egito, depois de fazer com que eles sejam livres, ele literalmente vai pactuar com o povo, né? Ele vem feito de forma progressiva por meio dos patriarcas, com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas agora há um povo, há uma multidão, e essa multidão precisa pactuar com o Senhor. E no Sinai, no capítulo 19 do livro de Êxodo, um dos capítulos mais importantes do livro de Êxodo, quando Deus chama o povo para o seu pacto, para a sua aliança, Deus expressa qual é o seu desejo. O seu desejo é ter uma nação sacerdotal. É que todos sejam sacerdotes, todos possam entender essa dinâmica e caminhar dentro dessa perspectiva. E como se isso não fosse suficiente, ainda existe algo que diz respeito à unção messiânica. O Antigo Testamento, em Isaías 61, ele descreve a obra que realiza o Messias. E veja qual é a consequência da realização dessa obra. Ele diz assim, o Espírito do Senhor, soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas,
óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês que estão sendo ministrados por Jesus, vocês que estão debaixo dessa unção messiânica, vocês que se converteram, vocês que entregaram a vida para o Cristo, vocês, o versículo 6, Isaías 61, 6, palavra de Deus, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Olha só, gente, nós não podemos fugir disso. Tem como fugir disso, não. Não dá, gente. Não dá. Não dá. Todos os que estão debaixo dessa nova aliança, desse novo pacto, todo mundo que vai lá no culto de ceia no domingo, pega o pão, pega o cálice e ceia com o Senhor em um memorial daquilo que foi feito e com expectativa em relação àquilo que virá. Todos esses precisam se posicionar nas implicações que essas coisas trazem para nós. E uma dessas implicações é extremamente clara, é o desenvolvimento do nosso sacerdócio. Isso é algo extremamente importante. Nós temos que ter essa visão da igreja como casa de oração e entender que se a igreja é uma casa de oração, nós somos sacerdotes que estão nessa casa para oferecer a Deus, através de Cristo Jesus, sacrifícios espirituais agradáveis. E para resumir aqui, terminar, para cumprir nosso sacerdócio, nós precisamos basicamente desenvolver ou desempenhar 3 coisas. Tá? Existem 3 ações ou atitudes básicas que nós precisamos desempenhar quando o tema é sacerdócio. Okay? Existem 3. A primeira é a adoração. A segunda é a intercessão. E a terceira são as ações justas dos santos. Nós somos sacerdotes para Deus e uns para com os outros. O nosso sacerdócio, em outras perspectivas, ele pode se desdobrar em muitas funções, mas é a partir dessas realidades que o nosso sacerdócio se manifesta, a partir da adoração, a partir da intercessão e a partir dos atos de justiça. Esse é o mínimo que nós precisamos desenvolver para que nós possamos honrar o fato de que somos chamados sacerdotes do Senhor. Nós vamos desenvolver o nosso sacerdócio diante do Senhor, cumprindo com esse propósito, a igreja sendo uma casa de oração. Então, nós vamos adorar, interceder e agir com justiça. E para cada função dessa, a gente vê nas Escrituras um chamado e um apelo. A Escritura vai diretamente nos chamar a se envolver com cada uma dessas dinâmicas e realidades. Por exemplo, João capítulo 4, versículos 23 e 24, vai nos chamar a nos envolver com a adoração. João 4, 23 diz, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que me chama a atenção é essa parte, porque são estes que o Pai procura. O Pai está procurando verdadeiros adoradores. Há uma busca da parte de Deus por verdadeiros adoradores. Essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, ela está girando aí em torno da adoração, mas ainda está vinculada a uma forma
bem tradicional de adoração. Está vinculada a uma forma bem, bem... Ô, meu, doido aí. Uma forma bem vinculada ao templo, à religião, né? E é interessante que... Fecha a porta da pai, tá bom? Doidinho. Tá? Até me perdi aqui. Então, o que que acontece? Uma forma tradicional de adoração. A discussão girava em torno de em que monte se deveria adorar, qual era o lugar da adoração. Mas Jesus, o que que ele faz? Ele não vincula a adoração a algum lugar. Ele coloca a adoração dentro dessa perspectiva, dessa atitude. Ele diz: é chegada a hora e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não aqui, não lá, mas eles adorarão ao Pai, não nesse monte ou naquele monte, mas eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai está procurando para seus adoradores. Então, nós vamos adorar em espírito e em verdade. E dessa forma, nós vamos entregar sacrifícios espirituais a Deus, como diz o texto de Pedro. Então, olha só como a Bíblia está nos chamando à realidade da adoração. O Pai está buscando pessoas que exerçam o seu sacerdócio diante dele, adorando. Ele está buscando pessoas que se posicionem como verdadeiros adoradores. E todas as vezes que Deus, o Pai, se depara com o sacerdote cumprindo a sua função, adorando, ele pode descansar da sua busca, da sua procura, porque ele encontrou um lugar de repouso. Irmãos, que a nossa igreja seja uma casa de oração, porque uma casa de oração é um lugar de repouso divino, é um lugar de encontro divino. E nos encontros divinos, meus irmãos, as coisas acontecem. Nos encontros com Deus, não estou falando daqueles retiros, estou falando do encontro com Deus. Nos encontros com Deus, cara, as coisas acontecem. E nós podemos ser uma casa de oração. Nós podemos ser um lugar de descanso, de repouso, de habitação divina. E isso, irmão, faz toda a diferença. Além da adoração, eu disse que nós cumprimos nosso sacerdócio também por meio da intercessão. Existe outra busca realizada por Deus que é revelada na Escritura para nós. Né? Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Texto bem conhecido, né? Ezequiel 22, 30. O texto vai dizer assim: eu busquei entre eles um homem, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas ninguém eu achei. O que nós vemos aqui em Ezequiel? Que Deus está procurando intercessores. Pessoas que tapem o muro, que tapem as brechas. Pessoas que se coloquem na brecha perante Ele e perante essa terra. Pessoas que possam encontrar esse lugar e estar, mediar, interceder, buscar ao Senhor em favor de outros. Deus, nesse tempo, procurou um. E em Ezequiel, ele está dizendo que eu busquei, mas ninguém nesse tempo ele procurou e não encontrou. Irmãos, que no nosso tempo ele possa buscar e ele possa nos achar dispostos a caminhar nessa verdade, a ter essa atitude, a sermos gente que adora, que intercede, está na presença do Senhor. Deus está buscando por gente que se posicione como intercessores. Ele não está procurando por pessoas que consigam, né, identificar as brechas, os problemas, as complicações. Isso é fácil. Só dá um rolê por aí, você vai ver a problemática. O que Deus está procurando é pessoas que consigam enxergar a problemática, mas que se identifiquem a tal ponto com ela,
que eles vão se posicionar nesses lugares e eles vão clamar para que algo diferente exista. Deus levante intercessores para essa casa de oração. E depois, nós temos as ações ou os atos de justiça dos santos. Porque a nossa adoração, a nossa intercessão, ela precisa ser externada de alguma forma. E isso acontece através dos atos de justiça. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 7, tem um texto que é muito lindo e que realmente traz sentido para tudo aquilo que a gente está falando aqui. Apocalipse 19, 7 diz: alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro. E agora ele vai descrever o que é o linho fino, resplandecente e puro. Ele diz porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Olha só aquele. O que veste a noiva são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, 7 e 8. As ações de justiça ou a prática da justiça dos santos, elas são extremamente importantes para os últimos dias. Pois são essas as ações que estão vestindo a noiva para as bodas do Cordeiro. E essas ações, irmãos, elas são esperadas de nós por Deus Pai. Deus espera de nós que nos envolvamos com isso e que possamos ter ações vinculadas, relacionadas a isso. Por exemplo, em Mateus 5:20, ele diz que se a nossa justiça não exceder muito dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Em Mateus 6:1 diz que nós temos que ter cuidado com a prática da justiça, né? Porque nós não podemos fazer dela, né, algo que vá por lado apenas do benefício próprio. Diz que nós temos que guardar-nos de exercer nossa justiça diante dos homens com o fim, com essa finalidade, com a finalidade de ser visto por eles. Porque assim nós não vamos ter galardão junto do nosso Pai Celeste. Então nós vamos adorar, interceder, agir em justiça, mas não com a intenção da autopromoção, mas sim da transformação. Nós não praticamos justiça para nos promover, nós praticamos justiça para transformar, para que a realidade ao nosso redor possa ser diferente, para que o ambiente ao nosso redor seja outro, tanto o ambiente físico quanto o ambiente espiritual. Intercedendo, nós estamos levantando um clamor de justiça, para que de forma prática, adorando, intercedendo, nós levantamos um clamor de justiça, e esse clamor de justiça precisa ser demonstrado de forma prática através da vida daqueles que estão clamando. Então isso amarra o nosso sacerdócio. Nos tira daquela vida do videogame, sabe? Porque muitas vezes a intercessão tem se transformado num videogame de crente. Né? O cara se mete num bagulho e ora, mas também quando sai de lá, nada acontece. A Escritura nos leva sempre a um lugar de equilíbrio. Nós precisamos estar nesse lugar. Mas quando nós saímos dali, nós agimos em conformidade àquilo que nós estamos orando, buscando, discernindo em Deus. Nós oramos como se tudo dependesse de Deus. Mas também agimos como se tudo dependesse de nós. São frases complicadas, mas que carregam verdades profundas. Nós adoramos, intercedemos e agimos com justiça. Isso nos faz ser sacerdotes dentro dessa casa de oração que Jesus está edificando e que tem como objetivo ser
habitação, morada de Deus no Espírito. Eu acredito que nesses dias o Senhor ele está procurando sacerdotes, pessoas que se posicionem e cumpram com sua função sacerdotal, que se dediquem a adorá-lo, a interceder e agir em justiça no mundo. Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o Senhor diz, ele te declarou ao homem o que é bom e que é que o Senhor pede de ti. Você não está orando, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Olha aqui, o que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com o teu Deus. Olha só. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A igreja de Jesus, irmãos, ela é uma casa de oração. Nós vimos isso de forma bem clara. E ela jamais, jamais, jamais perderá essa característica. Na igreja de Jesus, irmãos, há oração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fica tranquilo que Deus não está em crise em relação ao tema da oração. A igreja, na sua história, nunca deixou de orar. Sempre existiu na igreja de Jesus um clamor incessante por justiça, por avivamento, por misericórdia, por seu reino e pela sua vontade. Mas eu vejo que nesses dias o Senhor, de alguma maneira, está despertando localidades e está ensinando essas localidades, está mostrando para essas localidades a importância da oração comunitária. Eu acredito que nós, como igreja do Rogate, falando agora da nossa realidade bem né, particular, eu vejo que Deus nos está chamando, nos está desafiando a entender essa dinâmica. E eu acredito que isso não é apenas para nós. Começa de alguma forma com a gente, mas nos vinculará com outras localidades, com outras realidades, com outras iniciativas, com outros ministérios, com outras casas de oração, como têm sido chamados, né, ministérios que têm se dedicado à oração 24/7. E nós vamos ver algo precioso, um movimento de oração global para os últimos dias, ok? Mas, cada um de nós precisa entender nosso papel. Cada um de nós precisa entender a nossa função sacerdotal dentro dessa realidade. Cada um de nós precisa entender que o Senhor nos chama. Ele está dizendo, nós devemos nos entregar a Ele como esses sacrifícios vivos. Esse é o nosso desafio. Eu quero orar, agradecer ao Senhor e pedir para que Ele nos dê graça. E aí a gente vai para as perguntas. Bem? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra. Nós vimos na Tua palavra que o Senhor está edificando algo. O Senhor tem uma casa de oração. E o Senhor nos convida a participar dessa dinâmica. O Senhor requer de nós adoração, intercessão, prática da justiça. Nós pedimos em nome de Jesus para que o Senhor nos leve em direção a isso. Não apenas um ou outro, como muitas vezes, na maioria dos casos, acontece, mas de forma coletiva, como igreja, que nós possamos, em nome de Jesus, caminhar em tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que a nossa igreja local seja uma casa de oração, com consciência do corpo ao qual ela pertence, Senhor. Com consciência da realidade na qual ela está inserida, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Peço para que nada nos atrapalhe nesse caminho.
Peço para que teu Espírito faça aquilo que homem nenhum pode fazer, Senhor, que é chamar o seu povo ao secreto, que é atrair o seu povo aos lugares secretos, para que o Senhor possa falar profundamente os seus corações. Faz isso, Senhor, comigo, com os meus irmãos, com essa igreja, com as igrejas no Santa Cândida, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, na nossa nação. Em nome de Jesus, Senhor. Leva-nos a amá-lo mais, para que possamos adorá-lo, para que possamos, Senhor, nos identificar com a dinâmica, com a realidade, que provemos do sabor dos céus e que haja um clamor incessante em nós, para que o teu reino venha e a tua vontade seja feita aqui nessa terra, como ela é feita nos céus. Eu oro nessa noite. Abençoa cada irmão meu que ouviu isso, e que em nome de Jesus ele seja desafiado a caminhar nessa dinâmica, como um adorador, como um intercessor, como alguém que pratica a justiça, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, sabendo que o Senhor pode fazer ainda muito mais do que esse pequeno estudo, do que essas poucas palavras. Nós oramos confiando no Senhor, nós confiamos na obra do Espírito em meio à realidade da igreja. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém e amém. Não sei se tem alguma pergunta, irmãos. Tem uma contribuição, serve? Ó, se for em dinheiro, melhor. Só para contribuir com o que você falou, que Deus tem levantado, né, pessoas ao redor do mundo para esse movimento de oração, né, incessante, pessoas que reconhecem o seu sacerdócio, né, o que você disse aí. Isso aqui é dado, né, vamos dizer dados. Em 2010, aproximadamente, tipo, era uma estimativa de cerca de 400 lugares espalhados no mundo que fazia a oração 24/7, no modelo de casa de oração ou sala de oração, né? E um dado do ano passado, ou melhor, do ano retrasado, de 2019, é de que são mais de 20 mil hoje espalhadas pelo mundo. Isso catalogado. Tirando os loucos que Deus tem chamado no meio das tribos e nos interior, que né, tem um pessoal no Tirando os interior do freestyle Piauí, ali. tem um pessoal no interior do Piauí ali. Cara, é uma região de caatinga, assim, ó, só tem cacto e poeira. E a galera se reúne. Eu conheci eles em 2016, então vamos falar desde 2016. Eles se reúnem 3 vezes por semana para fazer ministério ao Senhor, né? Desde 2016. Então esses aí não estão catalogados no meio desse povo, né? Ah, glória a Deus. Uma coisa que é legal desmistificar em relação a essa parada de casa de oração e sala de oração, que geralmente quando se fala movimento, né, de casa de oração ou sala de oração, a galera tem na cabeça automaticamente o IHOP, né? E quando a gente está falando de casa de oração e sala de oração, tipo, não tem nada a ver com o IHOP, né? O IHOP é um modelo de oração que funciona há vários anos lá. A gente não está descobrindo a roda ou querendo trazer algo novo, né? A tradução para uma casa de oração seria uma igreja, né, ou um povo com oração incessante, né, com oração constante. Então é só uma tradução, né, desmistificar vamos ser uma casa de oração significa que a nossa igreja tem que orar 24/7, né? Não, pode ser que se a gente começar um movimento de unidade de oração, que Deus nos leve a uma adoração 24 horas por dia, né? Mas pode ser que não, como na maioria dos lugares do mundo ali, mas onde a oração ela é constante e fervorosa, né? Porque é uma igreja que compreendeu seu sacerdócio e ministra a Deus constantemente. Uhum. Tem uma igreja no Rio de Janeiro que ela pegou todos os PGs, que é o mesmo formato, e ela colocou todos os PGs para fazer ministério ao Senhor. Porque a identidade da igreja é voltada a se tornar uma casa de oração. Então, é uma igreja que você não consegue correr. Se você não for participar dos turnos antes de começar os PG,
ou no meio dos PGs tem o ministério ao Senhor e tem essa procura e essa busca, né, de exercer o sacerdócio e ministrar a Deus, né, diante das famílias e dos homens. Então tem a ver com a nossa identidade isso, né? Eu sempre falo disso, porque a igreja é a casa de oração, né? Sim, sim. E a gente não consegue, às vezes, entender a profundidade disso. É que é reino, que nem se disse, é reino de sacerdotes, né? Então, É, se todos, Jesus comprou para Deus um povo que é um reino de sacerdotes, é um reino onde todo mundo exerce o seu sacerdócio de ministrar a Deus. E aí todo mundo. não tem como se fugir do ofício da oração. Não tem como se fugir do estilo de vida sacrificial, né? Eu estava lendo um folhetinho aqui do Bernard Ravenhill, que ele fala sobre o evangelho da oração, né? E ele fala que tem dois caminhos para você alegar que não vive uma vida de oração diária, exercendo seu sacerdócio ao Senhor. O primeiro é que você é autoconfiante, confia nas suas habilidades, e aí você não mostra sua dependência a Deus. E o segundo é porque talvez você não tenha experimentado a conversão ainda. Então, se é cristão, cara, não tem É, como. Ou é, eu é, vivo em o- dependência, ou eu... sim, é aquilo que a gente estava falando ali, né? Se eu me encontrei com Cristo, se eu me cheguei à pedra que vive, me transformei numa pedra viva, há uma implicação nisso. Eu estou sendo parte dessa construção dessa casa espiritual. Para quê? Para ser um sacerdote, para Sim, oferecer sacrifícios espirituais a Cristo Jesus. Então só tem esses dois caminhos, ou é autoconfiança demais, ou eu ainda não conheci Jesus, né? Eu sim, tô brincando de ser crente, né? Aí você falou o exatamente. lance de Jesus, né? Eu gosto muito do Apocalipse 1:5, né? Sim, exatamente. Esse Diz, texto que me referi. e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito entre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. 6. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Então Exatamente. tá mais claro que isso é impossível, né? Então nós temos um grande desafio que é o desenvolvimento do nosso sacerdócio, né? E a gente aí eu acredito pessoalmente, né, que a gente só vai conseguir desenvolver plenamente o nosso sacerdote se a gente entender que a igreja é uma casa de oração, né? Com Senão certeza. vai ser difícil, né? É massa, mano. Obrigado por essa colaboração aí. Estamos com a expectativa aí do que vem nas próximas aulas aí. Glória a Deus. Vocês têm pergunta aí? Eu vi que acho que tem alguma coisa aí. Oi, William, tem perguntas? Sim. Beleza, Vou ler a Letícia, manda primeira bala. aqui. Aproveita que o Márcio tá por aí, hein? Entendi. Entendi na aula que a oração individual, o exemplo ali de Mateus 6, é diferente dessa oração comunitária, que nos faz casa de oração. O pastor poderia me explicar a diferença? É claro. A individual é sozinha. A comunitária é com a galera. Essa seria a diferença, né? Gritante. Na individual, a perspectiva da oração é pessoal. Ó Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me abençoa, meu casamento, meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu periquito, meu papagaio. Está entendendo? Já na coletiva, a perspectiva da oração é outra, né? Então a gente tem outros, não sei se a palavra interesse é a correta, mas a gente tem uma outra propensão, a gente está inclinado a uma outra coisa quando nós nos reunimos para orar como igreja. Outro propósito. É outro propósito para a oração, né? Então a oração individual no secreto, ela está muito vinculada à tua prática devocional, à tua necessidade, ao que você está buscando e precisando no Senhor. A coletiva não, ela é diferente, né? Ela é diferente. Principalmente quem for participar dos treinamentos e ver algumas coisas relacionadas, por exemplo, dos turnos de oração,
Você vai ver que existe um turno que é o devocional, onde a galerinha vai. Tem uma linha aí mais freestyle, digamos assim. Mas a maioria dos outros turnos, eles têm uma outra intenção, um outro propósito, um outro objetivo. Né? Nós nos reunimos para juntos buscar ao Senhor em concordância por algo, ou para ministrar juntos ao Senhor, né, em concordância. Então, essa seria a grande diferença, né? Seria o propósito e o objetivo, né? Na oração comunitária, por exemplo, você vai para Atos, né? Eu chamo o livro de Atos de o livro das orações coletivas, né? Então você vai ver que sempre quando a igreja tinha algum problema, sempre quando surgia alguma situação, a igreja se reunia para orar, né? Então você vê que a oração coletiva, ela fala dessa realidade coletiva, ela fala dos problemas da igreja, do avanço que a igreja tem que realizar, ou seja, não é apenas o indivíduo pedindo algo, né? Mas é a igreja unida como um corpo, buscando ao Senhor, né? Se conformando ao Senhor, seus planos em sua vontade, para sua comunidade, para sua cidade, para o seu estado, para sua nação. Então, as forças e as implicações da oração coletiva, elas são outras, né? Então, por isso é que a gente precisa da oração coletiva, porque seus objetivos são outros, né? E é gostoso, porque na individual você alcança um propósito, na coletiva você vai para outro, né? Então, é a oração da concordância, a oração coletiva é a oração da concordância. Nós nos colocamos de acordo sobre coisas na terra, né? E sabemos que isso virá como resposta dos céus. Essa é a oração coletiva. Beleza? Acho que, não sei se o Mastras queria falar, ele ligou o microfone? Quer falar aí, senhor Márcio? Eu ia complementar, mas o William arrematou tudo ali. Eu ia falar que a distinção, né, a diferença de uma oração pessoal para oração coletiva básica é que a pessoal ela visa apenas a devoção e a oração coletiva ou em público ela nunca visa o indivíduo, ela sempre visa a noiva no contexto de um todo, né? Então ela busca ministrar a Deus para adornar a sua noiva. Então ela não olha por causas assim. Então, um exemplo, num culto de domingo, a gente não tem que se portar durante a adoração num culto de domingo com os nossos pedidos pessoais, porque o culto de domingo deveria ser a adoração coletiva. Então a gente ministra a Deus para que o Deus tem, para encontrar aquilo que Deus tem em relação à igreja e à comunidade local. Ou a gente se reúne como igreja, até mesmo no culto dominical, mas em favor do povo de Deus, da igreja de Deus. Então, o objetivo ele é diferente, né? Aquela oração de devoção, ela é feita no secreto, ela é feita em casa, né? Então, a igreja é um exemplo básico. Por que que o ministro de louvor precisa se matar enquanto ele está ministrando ali no domingo e dizendo, vamos, fecha o seu olho, adora, libera palavras a Deus, tal, 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 tal. É justamente porque não tem essa oração secreta e devoção em casa. Porque quando ela é feita em casa, quando você se reúne em um ambiente para adorar a Deus, isso flui naturalmente, né? Então, essa é eu acho que é as duas distinções ali. Mas o William arrematou com sucesso ali, foi show de bola. Glória. Então, pergunta Beleza. número 2. Vai lá. Como poderíamos, de forma prática, potencializar nossa identidade de casa de oração e cortar as distrações que só nos roubam da centralidade? Olha, de forma prática, é a galera aí nos turnos. Está aí no turno. Acorda cedo, vai no turno, ou vai no de sexta-noite, começa a orar. Não tem segredo. Né? É assim. Como é que eu aprendo a orar? Orando, gente. Eu não consigo ver outra coisa. Né? Como é que nós vamos... A pergunta está relacionada à oração coletiva, né? Faz ela de novo para mim aí. Para ver se eu não estou ficando meio louco.
É isso, ó. Como poderíamos, de forma prática, potencializar nossa identidade de casa de oração, né? O Nossa identidade de coletivo. casa de Então, oração. uhum. Coletivo, né? Então, como é que a gente vai potencializar essa identidade? Mano, é ir pros turnos. Hashtag fica a convocação aí amanhã, 6 da manhã. Né? É isso aí, né? Então, assim, sei, para afirmar isso, né? Por exemplo, por que nós estamos ensinando sobre isso? Porque o ensino, a palavra, fundamenta a nossa prática. Mas, cara, a gente vai ter que dar um passo em direção a isso, né? Então, essas aulas aqui, elas servem para isso, para trazer fundamento para a nossa identidade como casa de oração. Mas se a gente não levantar aí nas reuniões de oração, se a gente não estiver disposto a ter a nossa vida devocional com Deus, se a gente não está disposto a separar tempo para orar uns pelos outros, cara, vai ser difícil. Então é prático, é dar esse passo, né? É participar das iniciativas de oração. O mínimo seria participar das iniciativas de oração que a igreja já propõe, né? E aí, com isso, eu acredito que a gente poderia crescer ainda mais no quesito oração, né? Eu acredito que a gente ainda tem mais iniciativas que a gente pode desenvolver no quesito oração, oração coletiva, né? Mas seria mais ou menos isso, né? E Seria mais ou menos isso. só complementando, e até nisso, entra no que vocês falaram ali da diferença do propósito individual e coletivo, né? É muito interessante ter um horário, ter um jeito, que até para isso eu vou ter que abrir mão do que eu quero, né? Ah, mas eu gosto assim, quando se fala de oração coletiva, é a mesma coisa do culto, né? Tem um horário, tem dia específico, tem um jeito de fazer, quer dizer, em todo momento eu estou matando eu já tenho a minha oração devocional, que daí eu entro no meu quarto, se eu quiser estar de cueca, de terno, se eu quiser gritar só, se eu quiser virar mortal, isso é gostoso, só que é É individual, vai mortal, trazer dá para virar na oração. dá pra virar, se o cara tiver desenvoltura para isso. É, Agora, na coletiva, mesma coisa do culto comunitário, eu abro mão dos pressupostos individuais e aí eu vou alcançar algo junto com os irmãos, né? Então vai ter um resultado diferente. Essa cultura de oração, né, vai trazer algo coletivo. Então, muito importante eu me enquadrar, né? A gente tenta, como liderança, sempre ser o mais eclético possível. Já fizemos turno em 5 horários diferentes. Importante era a galera, mas como o William falou, é me envolvendo no que já existe, para que aí eu possa ir crescendo e, quem sabe, vir novas, né? Só posso entrar em coisas novas se nós já estamos fazendo as velhas, né? E aí uhum, começa lá, pastor, eu queria fazer uma mini vigília, show de bola. O cara já vem no turno, sendo bem prático, assim, o cara já está envolvido, esse cara é o cara ideal para começar uma mini vigília. Ah, pastor, eu queria fazer um show de bola, esse cara já faz, né? Ele vai fazer lá as 24 horas seguidas, porque ele já vem nas 2 horas. Então, assim, aí nós podemos ir crescendo, né? E orar é sempre bom. Então, maravilha. amém. Glória a Deus. Mais alguma aí, Letícia? Tem sim mais uma aqui. Manda bala. Mais duas, na verdade. Por Beleza. que será que temos no consciente coletivo que oração é para poucos? Ou para alguns, tipo quando tem ministério de intercessão. Temos aprendido que é para todos, somos a casa de oração. Vir no turno, então, né? É para os mesmos que vêm no culto dominical, certo? Certíssimo. É uma iniciativa da igreja como qualquer outra. A única questão é que ela tem uma definição bem clara, que é orar, né? É a oração. Agora, falando ali um pouco antes, o grande problema, vamos dizer assim, eu tenho que ser bem generalista, assim, para poder falar, mas assim, ó, qual que é o problema? O problema é que o evangélico brasileiro tem uma mente fragmentada, né? Ele tem uma mente que é dividida em compartimentos. Na verdade, isso, se você for profundamente ver algumas questões, isso já vem da própria divisão da vida, né?
a gente se esqueceu que nós precisamos colocar o Senhor no centro das nossas vidas, né? E as demais coisas precisam orbitar ao redor dele. Mas a gente aprendeu que primeiro tem que ser Deus, depois a família, depois o trabalho, depois não sei o quê, depois não sei o que lá, depois não sei o que lá. Então a gente vive de uma forma assim bem fragmentada, né? A gente não coloca o Senhor no centro e deixa com que as coisas orbitem ao redor, né? Então a gente é fragmentado. Então, pelo fato de ser fragmentado na nossa forma de enxergar a vida, na nossa forma de pensar, a gente vai trazer isso para dentro da igreja, né? E aí a gente vai encarar as coisas dessa forma, cara, né? Existem as caixinhas dentro da igreja, né? E há caixinhas nas quais eu entro e há caixinhas nas quais eu não entro, né? Então, por exemplo, você tem ministério de evangelismo. Aí eu não fui chamado ao evangelismo, eu não entro nessa caixinha. Tem o ministério de intercessão. Ah, eu não fui chamado à intercessão, eu não entro dentro dessa caixinha. Mas o que a gente precisa fazer, né? Eu não sou contra os ministérios, eu acho que eles devem existir, mas eu acho que a gente tem que bater forte nessa mentalidade de que ainda que exista uma iniciativa ou um ministério que cuida daquela parte, nós devemos entender que isso é papel e dever de todos, né? E aí vem a importância do ensino do sacerdócio de todos os santos, né? Porque quando eu entendo que eu sou um sacerdote e que como sacerdote do Senhor, dentro da casa de oração que é a igreja que ele está edificando, como sacerdote do Senhor, eu tenho que adorar, interceder e agir com justiça. Eu acredito que daí as coisas vão ficando mais certas, né? Elas vão ficando, não vou dizer fácil, porque não, né? Acho que não é questão de facilidade, mas elas vão, cara, elas vão se assentando, se acomodando. Então, o que eu preciso entender? Que eu sou um sacerdote, que Deus me chamou para adorá-lo, que Deus me chamou para intercedê-lo, que Deus está desenvolvendo algo, Deus está construindo algo. A igreja tem essa identidade, a igreja é chamada casa de oração, essa é uma forma das quais a Escritura define o que é a igreja. E nós precisamos entender isso e viver de acordo com as implicações que isso tem, né? Então a gente tem que deixar de ser tão fragmentado, tão dividido, tão cheio de compartimentos, para entender que, cara, o Senhor tem que estar no centro e nós devemos orbitar ao redor dele, né? Existem muitas coisas que nós temos que fazer. Se a gente começar a fragmentar a nossa vida, a gente não vai ter condições de realizar essas coisas, tá? Então é o nosso desafio hoje. Esse é o grande desafio que nós temos, né? Quebrar essa mentalidade, né? Uma mentalidade que quer dizer para nós que existem coisas que uns fazem, que outros não fazem, que outros fazem, que uns não fazem, e assim por diante. A gente precisa entender que a Bíblia nos chama a todos a várias tarefas, né? E que são tarefas que muitas vezes nós pensamos que apenas os ungidão é que vão conseguir realizar. E na verdade não. É para homens como nós, comuns, comum e corrientes, isso em espanhol, comum, homens comuns, né? Está dentro do trivial, está dentro do mínimo, está dentro do básico. O problema também, acho que a gente colocou algumas coisas no topo, né? Quando elas deveriam estar na base, né? Então, o mínimo para nós, irmãos, é orar. É o mínimo. Ai, meu Deus, aquele cara ora, meu Deus! Mano, é o mínimo para nós. Entendeu? A gente não deveria se surpreender quando alguém tem uma vida de oração. A gente deveria se surpreender quando alguém não tem. Esse é o ponto. Mas nós invertemos as coisas, né? Então a gente precisa trabalhar em contra disso, né? Nadar contra essa cultura evangélica já bem estabelecida, voltar para os princípios, né? Voltar para a palavra, voltar a ler a Bíblia de carreirinha e ver que, né, que o que ela está dizendo é verdade. E o que ela está dizendo é para quem está lendo, ou seja, para mim, né? Então, mais ou menos isso, né? Eu acho que a gente deveria caminhar e ir por esse caminho. Beleza? E a última aqui, a oração depende de nós, mas dependemos do Espírito Santo para essa ação, ou oramos e o Espírito Santo age em nós e através de nós? Não sei se consegui me expressar.
Depois ela acrescentou, observação, vejo muitos cristãos que não sentem vontade de orar. Acho que ela tá, como que eu posso dizer? De uma forma bem. E quando a gente também vai para a oração, existem facetas dessa oração, né? Existem formas. Você vai estudar ali o lance da oração, você vai ver que existem oração, né? Por exemplo, ela quis trazer o lance do Espírito Santo, né? Que o Espírito intercede com certeza deve ser isso, né? O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Eu acredito que toda oração precisa ser de alguma maneira dirigida pelo Espírito, né? Mas por outro lado também, se a gente não for orar, que oração que o Espírito vai dirigir, né? Então, constantemente a gente vai ter que lutar contra a gente mesmo. Eu acho que não tem, né, outro caminho, porque, né, eu não tenho vontade de orar, cara. Quando meu relógio desperta ali, né, 5 e pouco, eu não tenho, cara, nem um pouco de vontade. Pelo contrário, a vontade que eu tenho é ficar dormindo, bem tranquilo. Mas, cara, a gente tem que, né, entender. Por isso que eu gosto, talvez, em algum momento a gente possa falar né, da oração como uma disciplina espiritual, né? Por exemplo, né, eu tive muitas fases na minha vida onde eu corri, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui manter aí um ritmo de corrida, né? Mas, geralmente, quando você começa a correr, você vê as pessoas correndo no parque, você fala, nossa, eu vou correr. Aí você acha assim, vou correr, eu vou daqui lá não sei aonde, vou correr 5 quilômetros. Cara, quando você olha no relógio, deu 1 minuto, você já não aguenta mais, né? Por quê? Porque você acabou de começar, você não, né, você não está treinado, não está disciplinado, você não entende algumas dinâmicas, algumas realidades. Mas na medida em que você vai insistindo, em que você vai se disciplinando, em que você vai se aprofundando na questão, você vai vendo que você vai conseguir manter, né, constância, rotina, disciplina, você vai conseguir fazer isso e assim sucessivamente. Eu vejo que é um lance assim de disciplina, mais do que de vontade, de obediência, mais do que de vontade, né? Porque se for esperar a vontade em si, eu acho que a gente deve orar aqui umas 4 vezes no ano, assim. Eu não sei, talvez alguém seja diferente de mim, né? Eu sou bem, como é que eu posso dizer? Não ponho muita expectativa em mim, né? Cara, eu vejo que é uma disciplina. Nós temos que entender que é uma disciplina que exige obediência. O Senhor disse, orem sem cessar. Então eu leio na palavra ele dizendo, orem sem cessar. Então, cara, eu tenho que obedecer isso. Então eu vou obedecer, né? Senhor, me ensina a orar. Foi a pergunta dos discípulos para Jesus. Então essa vai ser a minha também. Senhor, me ensina a orar. Uma coisa que me ajudou muito na minha vida de oração, né, agora estou falando de forma bem pessoal, foi usar a Bíblia para orar, né? Porque a gente vem, né, cara, de uma experiência bem pentecostal, né? De ir nas vigílias, de tal, de dobrar o joelho e passar horas, né, em oração e gritando no quarto, gostoso. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ver, cara, já não, o que eu vou orar, o que eu vou orar? Então, eu comecei a encontrar na escritura o material para minha oração, né? Então, hoje, cara, dificilmente eu vou para o meu lugar de oração sem levar a Bíblia, né? Sem estar fundamentado na escritura. Eu prefiro passar o meu tempo em oração, cara, orando as orações apostólicas que a gente vê nas epístolas paulinas, a oração do Senhor, as orações do Antigo Testamento, né? Eu gosto de meditar nelas, dividi-las, né? E orar essas orações e pedir essas coisas, né?
E aí, a partir dali, eu vejo também que muitas vezes o Senhor me leva a orar por outras coisas, né? Então, isso dá para mim fundamento e dá para mim um ponto de partida, né? Me ajuda a dar sequência na minha oração. Então, esse é mais ou menos o que o William, né, faz e o que tem funcionado para ele nesse sentido. Porque se só depender de mim e da minha vontade, né, vai ser difícil, né? Então eu preciso me posicionar, né, obedecer e ter essa consciência assim de que o Espírito vai me guiar, vai me levar, mas se eu não for e orar, ele vai guiar quem, né? Então eu vejo que nessas disciplinas espirituais há uma cooperação, né, entre Deus e homem, né? Eu preciso estar ciente disso, que há algo que é da minha parte e que eu preciso realmente fazer. E que se eu não fizer, o negócio vai ficar estancado e não vai rolar oração. Então, é mais ou menos assim que eu responderia essa pergunta aí. Eu vi que o Mastras abriu o vídeo dele, ele não sei se ele quer falar alguma coisa, talvez ele tenha uma experiência melhor aí, uma sustância. Até a mesma coisa para falar para você, não põe expectativa em mim, não, porque se depender da vontade, querido. Não Não, vai, né? não, esse negócio de esperar. É que o brasileiro é muito emotivo, né? Então tem que esperar sentir alguma coisa para se mover, mas enfim. É que no fundo, na verdade, toda oração ela já é inspirada pelo Espírito, né? Então, toda oração ela já é direcionada, né? Orar é tipo, falar para Deus aquilo que ele já liberou dentro de nós ou aquilo que ele já disse, né? Jesus já sabia do propósito dele, o Paulo também, né? Sabia que ele ia ser entregue a Roma, mas mesmo assim cumpriu o objetivo dele na oração para que o propósito fosse cumprido, né? Então toda oração em uma certa esfera, em um certo âmbito assim, ela já é direcionada pelo Espírito, né? Foi na pergunta dela, né? Eu preciso sentir, né? Aí eu vou orar ou eu oro e aí o Espírito faz. Então toda toda ação de oração, primeiramente, ela já foi inclinada pelo Espírito aí, né? Então eu creio e eu acredito assim, né? E aí eu concordo e reforço, né? A oração ela tem a ver com a disciplina. E aí a pergunta ali, eu tenho que sentir para eu ir orar, porque tem pessoa que ela não tem vontade de orar, né? Que nem se falou que se dependesse da vontade, oraria por 4 vezes no ano. Mas é que vai desse entendimento do sacerdócio de que a oração ela é o diálogo feito com Deus diretamente. Então é o meio pelo qual nós como cristãos, nós como filhos, nos relacionamos com o Criador e com o nosso Pai. Então, se eu não oro, eu não me comunico, eu não tenho diálogo com o Não estou meu Deus. falando com meu pai, né? Exatamente. Então, acho que tem a ver com esse entendimento, né? Porque se eu for ficar esperando ter algo em mim para eu tomar partido, mas, opa, a oração é o único meio de se achegar a Cristo, né? É o único meio de se achegar a Deus. Então ela vai acontecer, né? Porque eu entendo essa necessidade, né? Eu entendo a importância da oração, né? Amém. Fechou, Letícia? Mais alguma coisa aí? Tá mutado o teu microfone. Fechou. De Fechou? perguntas era isso mesmo. Então, beleza, galera. Fechou. Show de bola. Que Deus abençoe cada um de vocês aí, né? E aí, estamos juntos para as próximas aulas, né? Com expectativa aí daquilo que o Senhor vai nos ensinar nesse tempo, né? E sabemos que Ele tem feito coisas preciosas nas nossas vidas e isso tem sido um tempo legal de aprendizado aqui. Deus abençoe vocês e perseverem aí, né, no ensino, na doutrina, em nome de Jesus. Um abraço e boa noite, tá? Deus abençoe.